Graça e paz, irmãos. Está todo mundo bem? Todo mundo na bênção? A alegria está de volta com vocês aqui. Está todo mundo animado? Quem esteve aqui quarta-feira passada? Então, nós fomos animados, né? E tenho certeza que hoje Deus irá nos animar novamente. Agradecer mais uma vez a vida do pastor Célio, pela confiança de nos ceder esse altar. Também o pastor Betinho. E estou muito agradecido a Deus e a vocês pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Amém. Nós vamos estar lendo os Salmos de número 23 hoje. Salmos de número 23. Eu preferi ficar aqui porque acho que eu sou baixinho para ficar aí, né? O pessoal lá. Então, Salmos de número 23. A gente sabe que quarta-feira é difícil, né? As aulas voltaram, né? O pessoal da faculdade, e por aí vai. Mas nós que aqui estamos, vamos aproveitar que Deus tem um maná para a gente, né? Para nós desfrutarmos. Salmo de número 23. Eu quero ler só o versículo de número 4. Salmos de número 23, o versículo de número 4. Que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Vamos fazer uma breve oração, né? Para Deus nos dar graça, discernimento para compartilhar da palavra. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Deus, muito obrigado. O Senhor já tem falado conosco através dos louvores, através da palavra da oferta que foi lida. O Senhor já tem falado aos nossos corações. Mas agora eu quero te pedir, Pai, porque ainda há lugar nos nossos corações para receber um pouquinho mais da tua palavra. Então, por favor, rasgue os céus de Santo Antônio da Platina nesta noite. Deus, derrame bênçãos copiosas sobre as nossas vidas, os teus filhos que aqui vieram. Deus, a tua palavra diz que o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Então, por favor, que todos possam alcançar um milagre aqui nessa reunião, que a tua palavra, ela produza o resultado para o qual vai ser enviada e que prospere nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre vales. A Bíblia fala de alguns vales. Quando você encontra o irmão e pergunta: e aí, meu irmão, como é que você está? Quando está tudo bem, ele diz ou ela diz: estou na bênção, estou tranquilo. Hoje o pessoal está mais sofisticado, vai dizer tranquilo e favorável, né? Mas quando a coisa fica difícil, é comum se usar a expressão assim: estou no vale. Vale simboliza aquele momento de dificuldade, aquele momento de lutas, de tribulações. Então, quando alguém diz assim: estou passando por um vale, ele não precisa falar mais nada. Se ele disser: estou passando por um vale, você já sabe, é momento de crise, é momento de dificuldade. Então, vale tem essa conotação, vale tem essa ideia de dificuldade. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso hoje com vocês, porque de repente você, em alguma área da sua vida, você está atravessando um vale, e Deus quer falar contigo no meio desse vale que de repente você está atravessando. Que bom que você veio. Isso que é importante, é você vir na igreja. O pessoal que veio quarta-feira, né, de repente
Estava lá desanimado, poxa vida, não estou nem com vontade de ir, mas veio, sem vontade mesmo veio. E aí foram surpreendidos aqui com Deus animando. Então hoje, com certeza, de alguma forma Deus vai te surpreender. O salmista diz no Salmo de número 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam na sua casa, porque eles te louvarão perpetuamente. Bem-aventurado o varão cuja força está em ti, e em cujo coração os caminhos estão aplanados, o qual, passando pelo vale de lágrimas, ou árido, ou de Baca, depende da sua versão, faz dele um manancial de bênção, e as chuvas enchem os seus tanques. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. Ó Deus, inclina os teus ouvidos, escute a minha oração. Escute a minha oração, ó Deus de Jacó. Ó Deus, contempla o rosto do teu ungido, porque para mim vale mais um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Eu preferiria estar na porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade, porque o Senhor é sol, o Senhor é escudo, o Senhor dá graça e glória, e não negará bem algum àqueles que andam em retidão. Bem-aventurado aqueles que em ti põem a sua confiança, ó Senhor dos exércitos. Então você está no lugar certo. Se está na porta da casa de Deus já é melhor do que estar em qualquer outro lugar, imagina dentro da casa de Deus, né? O salmista nem diz dentro, ele diz na porta. O Salmo de número 27, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do seu rosto e aprender no seu santo templo. Porque no dia do vale, no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no recôndito do seu tabernáculo. Então a importância de nós estarmos na casa de Deus. A Bíblia fala de dezenas de vales. Eu vou falar de 3. Eu disse para vocês que eu gosto do número 3, né? Eu vou falar de 3 pelo menos aqui hoje, embora eu estou usando um aqui como base, que é o vale da sombra da morte. O primeiro vale que eu quero fazer menção é um vale chamado Vale de Sidim. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 14, o versículo de número 10. Nesse capítulo de número 10, a Bíblia vai falar sobre esse vale de Sidim. Esse vale, ele é muito conhecido. A história desse vale é conhecida. Trata-se de uma guerra de 5 reis contra 4. Nessa guerra estavam os reis de Sodoma e também de Gomorra. Nesse vale, que foi um vale de uma batalha, no meio dessa batalha estava a família de Abraão. Todos sabem que o Abraão, que primeiro era chamado de Abrão, né, pai exaltado, depois passou a se chamar Abraão, pai de multidões. Se eu falar Abrão, de repente eu vou me atrapalhar aqui, então vamos trabalhar com o Abraão, que é mais fácil a pronúncia. Quando Deus chamou o Abraão, Deus disse, quando ele estava lá, ainda no meio da idolatria, no meio da sua família, no meio da sua parentela, Deus disse: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Abraão, embora nós conhecemos ele como pai da fé, ele não foi perfeito, como ninguém foi perfeito, a não ser Jesus. Abraão também teve os seus erros, e um dos erros de Abraão foi levar consigo o Ló, porque Deus não mandou ele levar Ló, Deus mandou ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, não era para ele levar nenhum parente, e o Ló era seu sobrinho.
e ele acabou levando Ló. E às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas, a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? Ou então quer dar um jeitinho, se fosse aqui no Brasil, um jeitinho brasileiro. E o Ló foi um problema na vida de Abraão, foi um problema. E depois de os problemas causados, em que o Abraão decide se separar do sobrinho, mandando ele escolher, se ele fosse para a direita, o Abraão iria para a esquerda, se ele fosse para a esquerda, o Abraão iria para a direita. Ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra e ele habitou ali. E nessa guerra, como os reis de Sodoma e Gomorra e os outros 3 reis foram destruídos, a família de Ló foi levada presa, cativa, nesse vale de Sidim. E o Abraão está vivendo esse vale. Esse vale é chamado, biblicamente falando, o Vale da Perda. Por que o Vale da Perda? Porque nesse momento, o Abraão, ele tinha perdido o seu sobrinho, claro, a esposa também do sobrinho, e as suas filhas. Então a família do Abraão estava sendo, de alguma forma, destruída, ainda que momentaneamente, mas destruída por quê? Porque o sobrinho havia sido levado cativo junto com a sua família. Então o Abraão agora está vivendo o Vale de Sidim, o Vale da Perda. Então é um tipo de vale. Às vezes eu e você também passamos por esse vale, o Vale da Perda. É quando nós perdemos algumas coisas que para nós é muito importante. Embora o Ló tenha dado muito problema ao Abraão, mas era seu sobrinho, tinha o seu sangue, era parte da sua família. E o Abraão amava muito Ló. O Abraão amava muito Ló. Então agora ele está sofrendo por quê? Perdi parte da minha família. Era um momento de perda, um momento de dor. Eu tenho uma mensagem que eu preguei talvez há uns 4 ou 5 anos atrás. O tema da mensagem é: no momento de perda, cuidado para não se perder. Eu trabalho sobre aquela mulher viúva do capítulo número 4 do 2º livro dos Reis, quando ela havia perdido o marido e agora ela estava perdendo os 2 filhos, né, para os credores. Ela está vivendo um momento de perda. Então eu trabalho sobre essa questão de, no momento da perda, nós não nos perdermos. Por quê? Porque o problema não é você perder, porque uma hora ou outra a gente perde, nem sempre nós vamos ganhar. A questão é como nós vamos reagir na hora da perda. Tem gente que na hora da perda se perde. Esse é o grande problema. Por exemplo, não é porque no relacionamento, por exemplo, perdeu a namorada, o rapaz perdeu a namorada, aí o camarada se perde, vai para as drogas. Tem outros que até se matam, cometem suicídio. Quer dizer, perdeu e se perdeu. Agora, você pode aprender com as perdas. Ao invés de no momento das perdas você se perder, você aprende com as perdas e não se perde. Talvez hoje você está vivendo esse tipo de vale, Eu estou vivendo, pastor, o momento do vale da perda. Talvez você está vivendo o momento da perda, talvez na sua área financeira, talvez na sua área familiar, ou seja, está perdendo um filho para as drogas. Ou de repente é um filho que está perdendo os pais, sei lá, para a bebida, ou de repente até uma separação. É um momento de perda, é o Vale de Sidim. Em alguma área da sua vida, talvez você está vivendo esse momento de vale. Eu sinto que eu estou perdendo, pastor. E se eu não escuto essa palavra hoje, talvez eu me perderia. Então hoje Deus enviou essa palavra para o meu e para o seu coração, para que nesse momento de Vale de Sidim, no momento do Vale da Perda, você não se perca. Então tome cuidado para não se perder na hora da perca. Então esse é o primeiro vale que eu quero fazer menção. O segundo vale está em Gênesis também. Abra aí Gênesis 26, o versículo de número 17. Gênesis 26, o versículo de número 17. Esse é chamado Vale de Gerar. Esse vale, quem enfrentou ele foi o filho
do Abraão. O Abraão enfrentou o vale, que vale? Sidim. O seu filho Isaque agora está enfrentando o vale de Gerar. Nesse vale, vocês sabem que Deus estava orientando o Isaque, o filho do Abraão, para que ele não descesse para o Egito. Então Deus mostra a terra de Gerar. Mas era uma época de fome, uma época de dificuldade, de luta. Mas ali na cidade de Gerar, que era uma terra estéril, todavia, não há terreno estéril quando é Deus quem planta. Você pode estar até num terreno estéril. Se foi Deus quem te plantou ali, não tem terreno estéril. A Bíblia diz que o Isaque semeou ali. Naquele mesmo ano, ele colheu 100 por 1, 100 vezes mais. Mas daí o inimigo astuto, expulsado o Isaque da cidade, ele teve que ir para o vale. E aí é chamado Vale de Gerar. Nesse vale, o Isaque, ele com os seus servos, cavam poços. E o primeiro poço que ele cavou deu água. O inimigo se levanta contra Isaque. E a Bíblia diz que o inimigo contendeu contra ele. Então eles colocaram o primeiro nome nesse vale, na verdade no poço do vale, chamado Vale de Gerar. E o primeiro poço eles colocaram o nome de Ezeque. Ezeque significa contenda. Por que eles colocaram o nome desse poço de Ezeque? Porque os moradores dali, da cidade de Gerar, por inveja de Isaque, contenderam contra ele. Então, por causa da contenda, colocou-se o nome no poço, o poço chamado Ezeque, poço da contenda. O Isaque era um homem pacífico, e ele continua ali no vale de Gerar, e ele cava um outro poço. E aí o inimigo se levanta contra ele novamente. E aí ele coloca o segundo nome no poço. Ele coloca o nome de Sitna. Por quê? Porque ali o inimigo se declarou publicamente inimigo de Isaque. Então significa Sitna, significa inimizade. Contenda, Ezeque, inimizade, Sitna. Então contenderam contra o Isaque. Esse é chamado, o Vale de Gerar, chamado Vale da Afronta. O Vale da Afronta é quando você é afrontado. Sabe aquelas pessoas que te afrontam? Por exemplo, um filho que afronta o pai, quando desonra o seu pai. Quando uma ovelha afronta o seu pastor. Quando um liderado afronta o seu líder. Quando uma pessoa tenta te humilhar. Era o que eles queriam fazer com Isaque. Nesse vale de Gerar, era o vale da afronta, o vale da humilhação, aonde o inimigo queria, porque queria humilhar o Isaque. Então esse é o segundo vale. Talvez você está vivendo o primeiro, é o vale da perda, perdeu alguma coisa, está triste, angustiada. Talvez você está vivendo o segundo vale. Não, o meu vale é esse vale da afronta, pastor. Estou sendo afrontada, afrontado. O inimigo está tentando me humilhar, usando pessoas. Você sabe que o inimigo, ele usa pessoas. Por detrás dessa pessoa que está te afrontando, existe uma força maligna. Essa pessoa está sendo manipulada pelo inimigo. Talvez você está vivendo o vale da afronta, o vale da humilhação. Está sendo afrontada, humilhada, humilhado. Esse é o segundo vale. Aí a Bíblia fala do terceiro vale. Agora, presta atenção, eu não estou dizendo que são só esses vales, ok? Existem outros. Por exemplo, existe o vale de Acor. Esse vale é muito conhecido. É quando o Acã escondeu debaixo da tenda aquela cunha de ouro, os 200 ciclos de prata, e ali foi ceifado ele e a sua família. Aquele vale ficou chamado o Vale de Acor, que significa o Vale da Desgraça. Então tem vários vales, biblicamente falando. Eu estou citando uns aqui porque foi o que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. O terceiro vale está no salmo que eu narrei aqui, é o salmo de número 84. O salmo de número 84 fala do terceiro vale para a nossa meditação hoje. Bem-aventurado o homem ou varão, o qual passando pelo vale árido.
Qual é a versão sua aí? É árido, Baca ou lágrimas? Qual é a sua versão? Baca, a maioria aí é Baca, né? Tá. Esse é o vale chamado Vale das Lágrimas. Esse é o vale, Salmos de número 84. Eu narrei ele todo aqui, agora eu não lembro onde está esse versículo. Versículo de número 6. Eu acho que eu narrei os 12 versículos do Salmo, não sei o que estava o vale de Baca. Versículo de número 6, então. Aí está falando desse vale de lágrimas. Que vale é esse? Pronto, é o vale das lágrimas. É quando você está vivendo um vale, uma tribulação tão grande, que você chora até sem saber por que está chorando. Quem aqui já aconteceu? Começar a chorar sem saber por quê. E aí alguém pergunta, você está assim, ó, chorando. Por que você está chorando? Eu não sei. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com alguém aqui, irmão? Vem uma angústia no teu coração, você começa a chorar sem saber por quê. É o vale das lágrimas. E se a pessoa te perguntar por que você está chorando, você chora mais. Não é verdade? Por que quando a gente vai num velório, né, e que Deus nos livre desse negócio, né? Eu quero que a morte vá para os quintos dos infernos, se é que lá tem quinto. Então eu não gosto desse negócio de morte. Mas por que no velório, você chega no velório, a melhor coisa que você faz é ficar como? Em silêncio. Você chega no velório, você olha a pessoa, tem uns que arriscam, né, meus pêsames, e vai tentando arrumar algumas palavras, mas eu não consigo, irmãos. Eu chego no velório, a primeira coisa que eu faço, eu pego na mão e faço assim, ó. Abraço. Sabe por causa do quê? Se você chega na pessoa, você diz assim, não chora não. A pessoa já tinha parado de chorar. Aí se você diz assim, não chora não, ou abraça ela dizendo não chora, aí que ela chora mais. Aí que ela chora mais. Então, é o vale das lágrimas. Quantas pessoas enfrentando esse vale, não é verdade? Por exemplo, aquela viúva da cidade de Naim, enfrentando o vale das lágrimas, enterrando o seu único filho. Aí Jesus chega e diz, não chore. Se fosse algumas irmãs de hoje, Jesus ia levar uma paulada. Sério? O senhor diz não chore? É porque não é o teu filho que está sendo enterrado. Como não chorar nessas horas? E se fosse dentro da nossa reflexão, não chore. Eu choro sim, porque eu estou enterrando meu filho. E as lágrimas é tão séria que é o momento que Jesus chora também. Porque diante da morte do seu amigo, o Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. E ele chorou por quê? Porque ele viu a Marta e a Maria chorando e também os judeus que ali estavam para consolá-las chorando. E Jesus chora também. Jesus se moveu de íntima compaixão por causa do choro. É o vale das lágrimas. Talvez esse é o teu vale hoje. Pastor, eu estou enfrentando o vale das lágrimas. E os vales estão coesos, né? Porque se você perde, é humilhada ou humilhado, afrontada ou afrontado, aí você chora. Vem coadunando, é uma sequência do vale. Então, são esses três vales. A questão é, como é que nós devemos nos comportar no vale, já que estamos no vale de alguma maneira? Eu citei três situações aqui, mas você pode imaginar aí o teu vale. O teu vale. Como nós devemos nos comportar no vale? Aí é o vale que eu quero pegar como base. Veja aí como nós devemos nos comportar no vale. Olha aí o Salmo de número 23. Salmos de número 23. Eu li ele no início, e é só a base. Esse seria o vale do livramento, né? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então seria o vale do livramento. Mas eu não vou falar sobre isso não. Quero só mostrar para vocês como é que nós devemos nos comportar no vale. Olha aí,
já que você já detectou o seu vale e sabe que de alguma maneira você está no vale, como é que você deve se comportar no vale? Primeiro, quando você estiver enfrentando o vale, no vale você não pode parar. Vira aí para o teu irmão, para a sua irmã e diga assim: está no vale? Não pare. Porque uma das coisas que o vale faz com a gente é tentar nos paralisar. O vale tem o poder de nos paralisar, ou pelo menos tentar nos paralisar. Quando as pessoas estão na bênção, elas estão ativas. No vale da bênção, meu irmão, meu Deus do céu, que maravilha, as pessoas não estão nem correndo, estão voando. Voam. Mas quando vem o vale, a provação, as dificuldades, muitas pessoas ficam paralisadas e algumas morrem prostradas no vale. Então a primeira coisa que você deve entender, quando você estiver enfrentando o seu vale, o vale não pode te paralisar. No vale, ande, olha o que diz o texto: ainda que eu, o que diz aí? Ainda que eu passe, ou seja, é andar. Ainda que eu ande, ainda que eu passe, é uma caminhada. Então o vale, o salmista está dizendo que quando o vale vier, você não pode parar. Então, meu irmão, independente se você está vivendo o momento da perda, o momento da afronta, o momento da lágrima, você não pode parar. Não pare, não pasme, não te espantes. Eu me lembro de um filme que eu assisti, acho que foi o primeiro filme que passou no cinema aqui de Santo Antônio da Platina. Faz tempo, pastor. Olha que eu não sou tão velho assim. Mas foi um dos primeiros, talvez tenha algum remanescente aqui. Era o Jean-Claude Van Damme, na época que ele estava no auge. O nome do filme é Render-se Nunca, Retroceder Jamais. Olha esse filme, ó. Van Damme nem era tão alto e nem era forte. Ele nunca foi alto, né? Mas ele nem era entroncado. Nesse filme deram uma inchada nele. Ele ficou maior, ficou mais fortinho, porque ele tinha que fazer esse papel. Foi quando ele despontou. Agora, esse filme, hoje, lembrando dele, tem muito a ver com a gente. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus o seguinte: e o justo viverá da fé, pela fé, na fé. Por favor, todas essa inferência aqui tem a ver com o pastor, tá ok? O texto diz que o justo viverá pela fé. Agora, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Significa dizer que eu e você, independente do que estamos vivendo, nós não podemos parar, retroceder, nós não podemos render, nós não podemos jogar a toalha. E o que tem de pessoas que jogam a toalha no momento do vale? Porque está enfrentando o vale onde perdeu a sua santidade, caiu. Aí a pessoa diz assim: quer saber? Parei. Como se a queda fosse a sua sepultura. Não. Guarde essa frase: você não perde quando você cai. Você perde quando você não se levanta. Hoje nós estamos vivendo a época do MMA, né? É isso mesmo, né? Essas lutas, MMA, isso? Estou certo, gente? Mas eu sou do tempo do boxe, do Mike Tyson, do Holyfield. Acho que o pastor também, né, pastor? Eu gostava do Roy Jones Jr. Negão dançava, aliás, dançava e lutava muito, boxe. Ele entrava como um pianista, um negão cheio de estilo, e lutava, irmão. Ele já estava dançando aquelas músicas. Eu gostava muito dele. E nessas lutas, não foi uma nem duas, foram várias vezes que aconteceu isso. O camarada está lutando, está lá no ringue, tá. Aí de repente, eu não sei o nome desse negócio, mas ele leva um soco, um gancho, sei lá, pega, pá. Aí o camarada balanceia, cai. Aí o juiz começava, 1, 2, ia contando, eu não sei se é até 10 ou até 15, eu não sei quanto que era. Se o camarada não levantasse, perdeu a luta. Mas quantas foram as vezes que quando estava no 3, ou no 4, ou no 5, ele segurava nas cordas, tentando, com as pernas meio aqui dobradas, mas ia se levantando, conseguia ficar de pé.
E foram algumas vezes que eu vi aquele que foi nocauteado se levantar e ganhar a luta. O fato dele ter beijado a lona, ido para o chão, não selava a sua derrota. Quando é que a derrota havia sido selada? Quando uma vez que o juiz fazia a contagem, ele não conseguia se levantar. Significa dizer que você não perde a batalha quando você cai. Você perde quando você não se levanta. E tem um detalhe: quando você leva uma queda, você perdeu uma batalha, você não perdeu a guerra. Então quem sabe você está atravessando esse momento do vale em que você caiu, presta atenção. Ainda que caia, não ficará prostrada nem prostrado, porque o Senhor te levanta. Caiu, se levanta. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes. Não estou te dando legalidade para errar 7 vezes, não. Eu estou dizendo, é o que a Bíblia nos ensina, no sentido de mostrar a graça de Deus, que não é graxa, é graça infalível. Quando fala o número 7, não é um número de queda, é a perfeição da graça de Deus sobre a nossa vida. A graça de Deus nos levanta. O Senhor te toma pelas suas mãos e te diz: põe de pé, eu estou contigo, não temas. Então, se houve uma queda, se levante. Você não perde quando você cai, você perde quando você não se levanta. Então, no vale você tem que caminhar. Tem um detalhe: vale, você não se desvia dele. Quando o vale chega, você tem que atravessar o vale. Não tem jeito de você fugir do vale. Eu passo pelo vale, você passa pelo vale, nós passamos pelo vale. Não tem negócio. Pastor, eu ainda não enfrentei. Então, quero te dar uma má notícia. Um dia você enfrenta. Não tem ninguém que um dia não enfrente o seu vale. Até Jesus teve que enfrentar. Então, uma hora ou outra, o vale vem. E não tem como, pensa aqui é o vale, Não tem como eu fazer assim, me desviar do vale. Não tem como eu fazer assim, me desviar do vale. Não tem como eu passar por cima do vale. Não tem como eu passar por baixo do vale. O vale eu tenho que encarar. Então, a primeira forma de você se comportar no meio do vale é continuar andando. Não pode parar. A segunda coisa, quando você estiver enfrentando o seu vale, olha aí o texto: ainda que eu ande ou que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que diz aí? Não temerei mal algum. Eu não terei medo. Segunda coisa, em meio aos vales, caminhe, não pare e não tenha medo. Aí alguém vai dizer: quem estava aqui a semana passada e viu o pastor falando sobre o medo? Ih, pastor, e agora, hein? Virou uma contradição. Tem um paradigma aí, ou um paradoxo. Porque eu disse que todos nós temos medo, e agora estou dizendo que nós não devemos ter medo. Na verdade, todos nós temos medo. Mas quando diz não temerei mal algum, é o salmista dizendo: no vale, eu continuo caminhando, e na minha caminhada eu venço o medo. Quando a Bíblia diz 366 vezes para eu e você não temer, a Bíblia está dizendo: vençam o medo. E quando é que eu venço o medo? É quando eu me agarro no amor de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Então não tenha medo, vença o medo. O vale é terrível, pastor, é o vale da perda, é o vale da humilhação, da afronta, é o vale das lágrimas, mas não tenha medo. Encare ele, passe por ele. Como? Aí vem a terceira lição: com a consciência de que Deus está com você. Ainda que eu ande ou que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei medo, eu vencerei o medo. Por quê? Porque eu tenho consciência de que Deus está comigo. Deixa eu liberar uma palavra profética para você. Levanta a sua mão assim, Eu quero profetizar sobre a sua vida da noite de hoje. Independente do vale que você está atravessando, Deus está com você nesse vale. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Deus está contigo. As águas não vai te submergir. Se você estiver no meio da fornalha, chama alguma, arderá em ti, porque o Senhor está contigo. E se você entendeu, se expresse no nível em que você recebe
recebe, aplauda, dê glória, faça o que você quiser, mas se expresse nessa noite no nome de Jesus. Com a consciência de que Deus está conosco. Mostrei para vocês os vales, mostrei para vocês como nós devemos nos comportar nos vales. Agora eu quero mostrar para vocês o que Deus faz com a gente nos vales. Pastor, eu já sei que o vale vem. Eu já sei o que eu tenho que fazer no vale. Caminhar sem temer, com a consciência de que Deus está comigo. E o que Deus faz no meio do vale da minha vida? O que Deus faz? No vale da perda, olha o que Deus faz. A Bíblia diz que quando o Abraão, ele estava vivendo o momento da perda, ele prepara 318 homens e ele vai para a guerra. E sabe o que acontece? Ele vence a guerra e ele resgata o seu sobrinho Ló. E aí vocês vão ver depois o Abraão vindo com o despojo e cumpre o que está sendo feito aqui durante os cultos, todos os meses, e que você aplica isso na sua vida. Quando o Melquisedeque aparece só para mostrar para nós que o dízimo é antes da lei. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, é dessa guerra que ele venceu. E que guerra foi essa? Era a guerra onde ele tinha perdido o seu sobrinho e agora ele vai com os seus homens e ele resgata o seu sobrinho, ou seja, resgata a sua família. Olha o que Deus faz no vale da perda. Se você está enfrentando o vale da perda, se prepare, porque no vale da perda Deus vai transformar o vale da perda no vale da restituição. Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu no nome de Jesus Cristo. Ele restitui. O vale vem, a gente perde, mas o nosso Deus vem e nos restitui, e Ele vai te restituir pelo menos 7 vezes mais, assim te diz o Senhor. Se você recebe, aplauda ao Senhor nessa noite. No vale da perda Ele restitui. Você vai viver restituição na sua vida. Ajuda o pastor a pregar. Vira aí. Perdeu alguma coisa no vale? Fala aí para o teu irmão, para a tua irmã. Fala assim, ó, Deus vai te restituir. O que você perdeu, Deus vai te restituir. Vale uma palavra, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. No vale da perda, Deus vai te restituir. Olha a mulher que tinha perdido o filho. Jesus fala para ela, não chore. Em seguida, o enterro é parado. Ele toca no esquife. Jovem, a ti te digo, levanta-te. O menino se assenta. E aí o que ele faz? Ele devolve o filho à mãe que havia perdido. Houve restituição. No vale da perda, Deus nos restitui. Então eu estou nessa noite aqui como profeta. Não estou aqui como pastor não. O pastor de vocês é o pastor Sérgio, o pastor Betinho. Estou aqui como profeta. Eu vim como profeta para dizer a vocês que estão enfrentando o vale da perda, Deus vai te restituir. Você vai cantar, né? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Ah, se eu tivesse esse dom, eu ia cantar para vocês agora. Mas é com meu filho, não é comigo. Né? Você quer me agradar? O pessoal fala assim, ô pastor, quando o senhor estiver pregando, continua pregando. O senhor, como cantor, é um ótimo pregador. Ah, meu Deus. Deus vai te restituir. O segundo vale, o vale da humilhação, o vale da afronta. Olha o que acontece. Nos 2 primeiros poços, Ezeque e Sitna, o inimigo se levantando contra o Isaac. Aí a Bíblia diz que ele cava mais um poço. E esse poço, ele dá o nome de Reobote. E essa palavra Reobote no hebraico significa,
alargamento, amplitude, crescimento e prosperidade. E por que ele colocou? É só você olhar o texto aí, tá? É só você pegar Gênesis depois, a partir do capítulo de número 26, do versículo de número 17 a seguir. Eu não estou lendo só para a gente ganhar tempo. E ele diz assim: por que ele colocou o nome de Reobote? Porque daí o inimigo não teve mais como contender. Não teve. Sabe o que o inimigo teve que fazer? Teve que se render a Isaac, fazer aliança com Isaac. Tiveram que fazer uma parceria, mais ou menos assim. Isaac, não tem jeito, a gente entope, a gente vai continuar entupindo todos os poços, porque onde você cava, Deus faz fluir água. Não tem jeito. O inimigo queria entulhar os sonhos do Isaac, mas não tem jeito, irmão. Como entulhar o sonho que não é do homem, é de Deus? Então presta atenção, o inimigo pode até tentar entulhar, mas aquilo que Deus te deu não tem entulho que vai impedir Deus de realizar o milagre na sua vida. Sabe o que acontece? Eu vou ler esse texto, porque se eu citar só, talvez você não vai pegar assim, como você deveria pegar. Vamos abrir juntos, Gênesis 26. Gênesis 26. Vou mostrar para vocês isso aqui. O versículo de número 22 está aquilo que eu já narrei. E partiu dali e cavou um poço, e não porfiaram, ou seja, não lutaram mais, não criaram mais problema com ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora o Senhor alargou e nós crescemos na terra. Então agora ele vai subir para Berseba. Agora presta atenção. Versículo de número 28. Só para vocês verem. O inimigo estava afrontando, o inimigo estava tentando humilhar o Isaac. Olha o que acontece. Versículo de número 28. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e entre vós e ti. Entre nós e ti. Olha que eles estão fazendo um concerto. E o versículo continua dizendo: façamos um concerto contigo. Agora veja o versículo de número 30. Versículo de número 30. Olha o que diz: então lhe fez um banquete. É o Isaac fazendo. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois se despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. Sabe o que o inimigo teve que fazer? Nós estamos lutando contra você, mas nós entendemos que não adianta lutar contra você, porque lutar contra você é lutar contra Deus. Nós entendemos que o Senhor é contigo. Sabe o que é isso, irmão? É o inimigo reconhecendo Deus na sua vida. É Deus preparando uma mesa para ti na presença dos teus inimigos e ungindo a sua cabeça com óleo, de maneira que o seu cálice vai transbordar. É Deus te honrando diante dos teus inimigos. Esses que vinham tentando brigar, lutar, criar contenda, inimizade, expulsar o Isaac, tiveram que comer na mesa com Isaac. O Isaac deu comida para eles. Pastor Fernando, não entendi muito não. Bom, agora acho que vai ficar fácil para você entender. Olha o que Deus vai fazer. Você que está sendo humilhado, Deus irá te exaltar. Vai vir um tempo de honra sobre a sua vida. E aqueles que te humilharam, não acreditaram em você, terão que reconhecer: vemos que Deus é na sua vida. Assim te diz o Senhor, e quem recebe aplauda ao Santo de Israel. Vai vir um tempo de honra sobre a sua vida. Dupla honra. Já imaginou? Não é porque você é soberba, não é porque você é arrogante, é para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Aquelas pessoas que te humilharam, vi te pedir favor. E reconhecer, pisamos na bola. Não, Deus é contigo. Recebe aí, pastor Célio. Aqueles que saíram falando abobrinha, voltando dizendo: estamos arrependidos, estamos reconhecendo que Deus é a tua vida, pastor Célio, estamos de volta. O senhor recebe a gente? O senhor disse: receba, vamos comer junto ainda.
É isso que Deus faz, irmão. Deus nos honra. Aqueles que te viram chorando vão te ver sorrindo. Aqueles que te viram por baixo vão te ver por cima. Assim te diz o Senhor. Deus vai te honrar. Então, no vale da humilhação, da afronta, Deus nos honra. É isso que Deus faz. Agora, o que Deus faz no vale das lágrimas? Vamos ler? O qual, veja que o vale tem que andar, não pode parar. O qual passando, ou seja, andando pelo vale das lágrimas, faz dele o quê? Um manancial de bênção. No vale no vale de Sidim, Deus restitui. No vale da perda, Deus restitui. No vale da afronta, da humilhação, Deus honra. E no vale das lágrimas? Olha o que Deus faz. Deus transforma o vale de lágrimas em vale da bênção. Agora eu quero terminar essa nossa reflexão, esse arroz com feijão, fazendo uma pergunta e respondendo biblicamente. Você que está vivendo o vale das lágrimas, você já se perguntou, ou você já perguntou para a Bíblia? Porque se você tiver coragem de perguntar para a Bíblia tem coragem de responder. O que Deus faz com as suas lágrimas? Já fez essa pergunta? O que Deus faz com as nossas lágrimas? Essa palavra é para você que está enfrentando o vale das lágrimas. Primeiro, veja o que Deus faz com as suas lágrimas. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 5. Olha o que diz aí o texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 5. O texto é o momento em que o rei Ezequias recebeu uma sentença de morte por intermédio de Isaías, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aí a Bíblia diz que o rei Ezequias, doente, não tinha força para ficar de joelho, não tinha força para se levantar e fazer aquela oração de pé, clamando. A Bíblia diz que ele só vira-se para a parede, e aí ele começa a chorar, e começa a orar. Aí o versículo de número 5 diz o seguinte: que antes que o Isaías saísse do pátio, do palácio do rei Ezequias, Deus fala com Isaías, diz: volta lá, e diz para o rei Ezequias: eu ouvi as tuas orações, ou a sua oração. E o que mais que Deus diz aí no texto? E vi as tuas lágrimas. A primeira coisa que Deus faz com as tuas lágrimas, escute, Deus vê as tuas lágrimas. Vira aí para tua irmã ou para o teu irmão, diga assim: Deus te viu chorando. Porque às vezes a gente chora e acha que ninguém está vendo. O rei Ezequias estava sozinho no seu quarto, irmão, não tinha força para gritar como o ceguinho Bartimeu gritou, não tinha força para ficar de pé, ele sozinho vira-se para a parede. Mas Deus estava ali, vendo as lágrimas do rei Ezequias. Só para você que está enfrentando o vale das lágrimas, Deus te viu e Deus te vê chorando. Deus sabe das suas lágrimas. Deus nos vê chorando. O que Deus faz com as nossas lágrimas? Olha o Salmo de número 56, versículo de número 8. Contaste todas as minhas vagueações e recolheste no teu odre as minhas lágrimas, e não estão todas elas no teu livro. É isso que está escrito aí, irmão. O que Deus faz com as nossas lágrimas? Primeiro, Deus vê as nossas lágrimas. Segundo, Deus colhe as nossas lágrimas. Terceiro, Ele coloca no livro. É uma forma simbólica de dizer o seguinte: Deus registra todas as nossas lágrimas. Significa dizer que toda
Todas as lágrimas que você e eu, nós derramamos, elas não caíram no chão, não. Deus recolheu e Deus registrou. Há um registro das nossas lágrimas no céu. E vai chegar a hora que esse registro vai virar resposta. E Deus vai te abençoar por causa das suas lágrimas. Deus colhe e Deus registra as nossas lágrimas. O vale é das lágrimas, a Bíblia diz que se transforma em vale da bênção. Veja o Salmo de número 126. Salmos de número 126. Eu acho que lá pelo versículo de número 5, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Os que saem semeando, gemendo e chorando, voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus transforma o seu vale de lágrimas em vale da bênção. Deus vai mudar a sua história, minha irmã. Deus vai mudar a sua história, meu irmão. O que Deus faz com as nossas lágrimas? Olha aí Apocalipse 21:4. E Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Quando a Bíblia diz que Deus enxugará todas as nossas lágrimas, significa que vai chegar um dia que nós não vamos precisar chorar mais, que não haverá mais vale de lágrimas. Nós vamos viver eternamente no vale da bênção. Qual é o teu vale, minha irmã? Qual é o teu vale, meu irmão? Hoje, eu vim dizer que o Senhor muda o seu vale hoje. Ele faz do vale da perda o vale da restituição. Ele faz do vale da afronta, da humilhação, o vale da honra. E Ele faz do vale da lágrima o vale da bênção. Se tem duas pessoas que querem sair do vale da perda, da afronta, da humilhação, das lágrimas e entrar no vale da bênção, a primeira pessoa sou eu. A segunda, fica de pé, no nome de Jesus. Se você tiver um louvor aí, meu filho, de fundo, só para a gente fazer uma oração agora, fique à vontade, tá bom? Eu quero orar por vocês. Mas eu só quero orar por você que de alguma maneira foi identificada ou identificado por essa palavra. Pastor, Deus falou comigo hoje. Se você de alguma maneira foi tocado por essa palavra, eu gostaria que você saísse do teu lugar, viesse aqui para a gente orar junto. Não sei qual é o teu vale, mas eu sei o que Deus vai fazer com esse vale. Quero orar por você. Quero te abençoar nessa noite. O inimigo queria te sepultar nesse vale, minha irmã. Já que perdeu, então... É uma expressão que muitos usam, né? Dane-se. E essa palavra, dane-se, é dado ao diabo. As pessoas usam e nem sabem o significado. É o mesmo que você usar a expressão assim, ó, tá tudo danado, é dado ao diabo. Então nesse vale da perda, o diabo estava louco para você se perder. Nesse vale da humilhação, o diabo queria sepultar os teus sonhos, fazer você desistir. Nesse vale das lágrimas, o diabo queria colocar uma depressão em você.
O nível de angústia tão profunda que você não ia conseguir mais sair. Você ia ficar enclausurado. Mas olha o que Deus quer fazer contigo hoje. Olha o que Deus quer fazer conosco. O salmista, ele está dizendo: ainda que eu passe, porque o vale vem. A vida não é só oásis. A vida não é só os verdes pastos, as águas tranquilas. A vida também tem vales. Só que se nós continuarmos andando nesse vale sem medo, com a consciência que Deus está conosco, esse que está conosco no vale transforma os nossos vales. Ele muda o nosso vale. Ele muda o nosso cativeiro, como mudou o cativeiro de Jó. O vale da perda de Jó. Perdeu os bens, perdeu seus filhos, perdeu até sua esposa, que o abandonou no momento de perda. Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Perdeu a saúde. Ele perdeu tudo, mas não se perdeu. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou o vale de Jó. Querido, Deus vai fazer o mesmo com você nessa noite. Deus vai fazer o mesmo com você nessa noite. Começa a falar com Deus agora. Nesse vale que você está, começa a falar com Deus agora. E Deus vai começar a fazer o milagre. Deus vai trazer esse Ló de volta. Pode ser alguém que deu problema, mas é alguém que você ama, é teu, é parte da sua família. Deus não vai deixar o Ló na mão do inimigo. Vai acontecer restituição. O que você perdeu? Perdeu o seu cônjuge. Deus é poderoso para trazer de volta. O teu casamento não vai ser sepultado, porque Deus pode restituir essa pessoa que por algum motivo foi embora. É o namorado ou a namorada. O que você perdeu? O que você está vivendo como perda na sua vida? Pastor, no meu caso é a vontade. Perdi a vontade de fazer muitas coisas, pastor. Perdi o desejo, perdi o ânimo, perdi o ímpeto. Deus vai restituir hoje. Deus vai te dar de volta tudo aquilo que você perdeu. E não importa quanto tempo faz, porque para você vive no Cronos. Então para você um dia é um dia, 1000 anos é 1000 anos. Mas o nosso Deus trabalha no Kairos. No Kairos de Deus é diferente. 1000 anos pode ser como um dia para Ele. E no Kairos de Deus chegou o tempo da restituição. Essa palavra não foi em vão, essa palavra é para você. Chegou o Kairos de Deus na sua vida, Deus vai te restituir. Está vivendo aí a humilhação, o vale da humilhação, por causa da sua vida financeira. Humilhação por causa dos seus objetivos, por causa das suas convicções, por causa da sua fé. Quantas afrontas, quantas contendas pessoas têm causado contra você. Quantos levante. Pessoas que eram tuas amigas e agora se declararam inimigas. Eu declaro, eu sou inimigo declarado de tal pessoa. Quantos fizeram isso contigo? Mas é o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que o inimigo pode vir por um caminho contra você, mas por 7 vai ter que fugir. Em outras palavras, o inimigo não vai prevalecer contra ti. E olha o que Deus faz. Deus mantém os inimigos vivos para verem a glória dele se manifestando na sua vida. Deus conserva eles com vida, como fez com o José. Os inimigos de José Deus não matou não. Deus deixou eles vivos para verem a honra do José. É isso que Deus vai fazer contigo também. Deus vai te honrar. Deus vai te colocar no lugar em que Ele tem te prometido.
Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Deus vai te honrar. Não tem terreno infértil, não tem terreno estéril, não tem. Se é Deus quem te plantou, então Deus vai te fazer frutificar. Ela vale, mas foi Deus quem plantou Isaac. Então se é Deus quem plantou, vai frutificar, Deus vai te honrar. Vai vir o Reobote de Deus na sua vida. É Reobote, crescimento, amplitude, honra. Deus vai fazer isso contigo. Na sua angústia, nas lágrimas, banhando-se em lágrimas. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Ah, mudança! Ele vê as tuas lágrimas, Ele recolhe as tuas lágrimas, Ele registra as tuas lágrimas, Ele enxuga as tuas lágrimas, Ele consola você no momento das lágrimas. E Ele responde, porque você semeia com lágrima, mas colhe com júbilo. Ele transforma todos os seus vales de provação, Ele transforma em vale da bênção. Agora é contigo. Começa a falar com Deus. Esse é o Deus, que é Deus dos montes, que é Deus dos oásis, mas é o Deus dos vales também. Ele está te vendo. Ele te trouxe aqui porque queria falar contigo, e falou contigo. Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar o seu cativeiro, Ele vai trazer uma mudança no meio desse vale. Pai, eu quero abençoar a tua igreja nessa noite. Eu quero abençoar os meus irmãos que ouviram essa palavra. Pai, por favor, que essas palavras saiam agora da Bíblia, que não seja só uma teoria, mas que se transforme na prática. No nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, por favor, esse meu irmão, essa minha irmã que entendeu essa palavra, está remoendo, ruminando essa palavra, Pai, que ela possa viver na íntegra essa palavra, que haja uma mudança sobrenatural. Por favor, vem agora. Inunda, Pai, a comunidade platinense, por favor. Toma esse ambiente agora, toma esse ambiente agora. Faz fluir o teu Espírito Santo no meio dessa igreja. Faz fluir o teu Espírito Santo no meio dessa igreja. Se revela, Pai, como o Senhor revelou a Abraão no vale. Se revela como o Senhor se revelou a Davi no vale. Se revela. Se revela como o Senhor se revelou a Jó no vale. Se revela nessa noite, Pai. Toca nessa pessoa, toca nesse homem, toca nessa mulher. Segure na mão dele, segure na mão dela e começa a transportá-los agora. Tire o Senhor desse vale da provação e leve os meus irmãos para o vale do milagre, o vale da bênção, o vale da vitória, por favor. Por favor. Olha as lágrimas. Olha as lágrimas. Olha as lágrimas, porque o Senhor vê. Colhe essas lágrimas. Registra essas lágrimas. Responde essas lágrimas. Console essa pessoa por causa dessas lágrimas. Pai, no nome de Jesus. Oh, céu, nabra face, a coma nubi fly. Urabacalamando e que uma nabre a calamanchou manai. Nabra face, a coma nubi fly. Eu sinto Deus agindo aqui hoje. Há um agir de Deus no meio desse vale, irmãos. Há um agir de Deus no meio desse vale. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir Deus de fazer o que na sua soberania Ele já decidiu fazer na sua direção. Só os que creem no poder da oração e no poder da palavra, levante as suas mãos. Eu quero que você dê a melhor salva de palma para Jesus. E tome posse do teu milagre, da sua vitória no meio desse vale. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Estão abençoados? Então amém.